boa tarde, obrigado por estar de novo aqui no espaço da Biblioteca Nélida Pinhão, do Instituto Cervantes. Mais uma vez agradecemos a instituição do Cervantes, nosso diretor José, bibliotecário Carlos. E bom, hoje estamos aqui transmitindo também no Instagram, que não era mais ou menos a ideia, mas enfim, estamos aqui para pensar um pouquinho, fechar esse ciclo desse primeiro semestre de literatura e de teatro. E o tema de hoje é combates de mulheres. Tá? Então, a gente pensou tentar refletir um pouquinho de como que se davam estas lutas internas e externas dos feminismos, porque eram vários tipos de feminismos no começo do século XX, e depois, para essa primeira parte, então, vamos estar com Alfonso Cruzado, doutor em literatura comparada, doutor em literatura comparada da Universidade Federal Fluminense, que foi também, modestamente, me orientando de mestrado, também na Universidade Federal Fluminense, e já é um convidado aqui permanente, o Alfonso, porque vem me ajudando e assistindo em todo este ciclo. Obrigado, Alfonso. E bom, e também está Jéssica Machado, que é doutoranda em letras neolatinas, na área de literatura e tradução da UFRJ. Fez uma dissertação de mestrado sobre Delmira Agustini, é tradutora da obra poética de Delmira Agustini, de Los Cálices Vacíos, que por aí está o livro, né? ¿Tem aí? Aí, essa publicação de Los Cálices Vacíos, de Delmira Agustini, é tradução da Jéssica e com colaboração minha também. E ela trabalha na sua pesquisa de doutorado com a figura da mulher, com feminismos e com questões vinculadas ao mundo das vanguardas e da poesia no começo do século XX. Então, ela também, obrigado Jéssica por vir hoje, mesmo que teve sua qualificação de doutorado hoje de manhã, está aqui. E então vamos fazer uma primeira parte então do círculo de leitura de hoje com Alfonso e com a Jéssica, que vão falar um pouquinho sobre estas questões da situação da mulher no começo do século XX, de que movimentos feministas estavam andando, de como isso se vincula com a literatura, enfim, vamos ter um papo em relação com isso. E depois então a proposta era fazer a leitura dramatizada de duas peças bem polêmicas relacionadas com estas figuras femininas. Uma delas é do grande poeta e dramaturgo espanhol Federico García Lorca, a última peça que ele escreveu, La Casa de Bernarda Alba, A Casa de Bernarda Alba, que foi a última peça escrita por Lorca antes do seu assassinato no começo da Guerra Civil Espanhola, e outra peça de um dramaturgo brasileiro que todo mundo conhece muito bem, que é Nelson Rodrigues, que é um clássico já da literatura brasileira, uma peça que foi montada em 1980 pela primeira vez, que se chama A Serpente. E então vamos fazer um pouquinho essas leituras dramatizadas, e aí, se houver perguntas, alguma coisa, vamos comentar um pouquinho e vamos ir avançando com o evento de hoje. Tá? Então, para as leituras dramatizadas, eu quero agradecer mais uma vez a participação de Santiago D'Amico, Elton Castro, Lia Carla e Victoria Luise, que são estudantes de teatro, de actores, y ven aquí me auxiliando en todo este ciclo, teimosamente, compromisadamente,
e pelo amor à arte, basicamente, pelo amor à arte do teatro, da mesma forma que nós estamos aqui. Eu passei aí uma listinha para que as pessoas vão se inscrevendo sempre ou você também. Aí, porque depois vamos emitir certificados de participação, tá? E hoje estamos transmitindo via internet aí em Instagram, então oi para todos aí. Pena que não estão aqui para fazer perguntas ao vivo, mas, enfim, será assim a coisa, tá? Então eu vou deixar com vocês saber um pouco como que resolvem a coisa de hoje. A gente bateu muito papo antes, então a gente já mais ou menos sabe como vai começar. E vamos a retomar mais ou menos. Vamos iniciar uma pergunta básica e ali você vai contando para a gente qual era a situação da mulher no início do século XX, que na verdade você está trabalhando com autoras do início do século XX. Sim, nesse momento eu estou trabalhando com autores do século XX, mas também cheguei a trabalhar autores já no século XIX, que era, na verdade, entre meios, né, século XIX e século XX. Então eu comecei a falar um pouquinho do século XIX para então adentrar nessa diferença entre a situação da mulher, tanto do século XIX para o século XX, né? No século XIX a gente tem a Revolução Industrial, que acabou gerando várias mudanças assim, na economia e na política, e na tecnologia também, e na vida das mulheres, começaram a trabalhar nas fábricas, em cargas horárias de 12 horas, com um salário menor do que os homens, e a partir daí a gente vai ter mulheres que sustentam a casa, mas que também vão querer defender, né, não ter esses direitos civis, políticos, nem trabalhistas, e começam a procurar a defender esses direitos, né? A situação da mulher é que ela não tinha muitos direitos, acesso a direitos básicos, como, né, direito de escrever, participar de assuntos políticos, já que ela se inseria numa sociedade patriarcal. Então, muitos dos trabalhos também eram restritos à parte doméstica, né, trabalhos domésticos. Nessa época, inclusive, no século XIX, ainda tinha muitas autoras que escreviam pseudônimos. Alguns exemplos são a George Sand, que é uma francesa, e também algumas inglesas, como os irmãos Bell, que na verdade são as irmãs Charlotte, Emily e Anne Bronte. Né? E no século XX, a gente ainda vai ter essa figura da mulher ligada à casa, apesar de, no momento, a gente vai ter, né, o momento em que as mulheres já saíssem do ambiente da casa, fossem às ruas, elas começavam a ocupar outros espaços de trabalho. A gente pode citar, por exemplo, as guerras que aconteceram no século XX, né, a Primeira Guerra Mundial, algumas revoluções, Revolução Russa. Então, como os homens precisavam ir a essas guerras, as mulheres passavam a ocupar esses espaços de trabalho e com a modernização também surgiram novas oportunidades de trabalho. Então, essa mulher começa a trabalhar fora de casa, mas ela era ainda muito vista também pelas categorias de mãe e professora. Ela ainda era vista como uma figura em posição abaixo do homem. E então elas também continuam no século XX, né, a tentar buscar seus direitos. É interessante comentar que quando a gente fala era menor que os 50% que ganhava o homem nesse período. Porque falar de quantidades é sempre importante. Você tem que pensar no 50% que ganhava um homem, e ali ela ganhava aproximadamente um 30% desses 50%. Ou seja, que era muito pouco em comparação. E de fato as crianças também trabalhavam. E as crianças também trabalhavam. As crianças trabalhariam por menos dinheiro ainda. Menos força de trabalho. Dentro de como se foram organizando as mulheres para tentar conseguir seus direitos. Já tínhamos no século XIX, no início do século XX, movimentos feministas, eram todos iguais, não tínhamos nenhum movimento ainda. Como funcionava tudo isso? Bom, quando a gente vai começar a pesquisar sobre feminismo, principalmente que aparece, na verdade, um pouquinho do século anterior ainda, né, o século
XVIII, que aí vão trazer a Revolução Russa, a Revolução Francesa, os ideais do iluminismo, da liberdade. Só que vai ser somente no século XIX que a gente vai ter essa consolidação da luta do movimento feminista. Na Inglaterra, a gente vai trazer essa questão especificamente da Revolução Industrial, que as mulheres vão procurar exigir melhores condições de trabalho. Nos Estados Unidos, a gente tem o movimento sufragista, que as mulheres vão lutar por esse direito ao voto. Então, a gente já vai ter aí, pegando esses dois pontos, mulheres que tentam lutar por direitos de desigualdade salarial, não também por direitos ao voto, né? Mas, então, a gente teria uma diferença entre mulheres que seriam trabalhadoras e mulheres que buscam direito ao voto. A gente poderia considerar que seriam mulheres de classe média, classe alta, mulheres brancas, que estão tentando conseguir esse direito de votar. E no século XX, a gente vai ver uma continuação dessa luta, porque, na verdade, em vários países, o direito ao voto só começou a chegar em 1920, 1930. Aqui no Brasil só foi em 1962, nos Estados Unidos foi, acho que, em 1920. Então, essas principais exigências do feminismo do século XX vão girar em torno dessa questão também de uma independência econômica e direito à educação e direito também a esse acesso a todas as profissões que elas estão conseguindo com essa chegada da modernidade. Y en Argentina solo en 1951 votaron la primera vez. Nossa. 1951. Eu acho que no México foi depois, foi em 1953. En 50, No México, não sei. No México. No México, En Argentina en 51, con la modificación de la Constitución en 50, o sea, estamos no no começo do século XX, mas na metade do século XX. Sim. O que mais podemos falar sobre o feminismo? Quando a gente vai pesquisar, algumas pessoas chegam até a tentar classificar o feminismo, trazendo uma divisão assim, em números. Não sei se é necessário a gente trazer uma categoria assim tão fechada, né? Porque seria como colocar o feminismo dentro de uma caixinha e falar, essa é a primeira onda, que seria os séculos XIX e XX, e deixar ela ali separada, isolada, mas na verdade o feminismo é um discurso que está em prática, está em andamento. Então, não necessariamente classificar para entender o que é classificar, às vezes não necessariamente vai trazer uma compreensão melhor do tema. Então, a pergunta é se existiam feminismos. Sim, se eram todos iguais. Não, porque o feminismo também existiu em diversos momentos, em diversos lugares, né? Cada lugar também vai ser diferente, chega em momentos diferentes. E a gente também já pode falar em vertentes do feminismo, né? Que são o feminismo que vai buscar essas condições como os homens, que a igualdade, né? A igualdade desses direitos que os homens têm, na liberdade de escolha que a mulher tem, e vai ser uma busca por uma igualdade dentro da instituição. Assim, quero que o poder reconheça esses direitos iguais para homens e mulheres. Mas também tem as outras feministas que vão falar que vão querer uma mudança total do sistema. Assim, estamos dentro aqui do patriarcado, do capitalismo, não tem como a gente alcançar a igualdade assim, então gostariam de mudanças, né? De mudanças dentro do sistema. Então, temos lutas variadas dentro dos feminismos. Algumas pessoas usam até o termo plural. Sim, que estão relacionadas com as prioridades que têm. O que querem obter primeiro. Eu lembro que você comentou, umas querem primeiro o voto, outras querem primeiro uma igualdade. Então, o que os diferencia muito, os movimentos no início, está relacionado com as prioridades que têm. Sim. Perfeito. E posso apresentar? Talvez com as prioridades e também com a heterogeneidade constitutiva do campo. Ou seja, não é que existe uma luta da mulher, existem lutas das mulheres. Então não é a mesma coisa uma sufragista
uma mulher de classe alta que está pedindo uma igualdade legislativa em relação com o voto, etc., da pessoa que trabalha para essa mulher. Da pessoa que trabalha para essa mulher, seja como serviço doméstico, seja na fábrica, seja no bairro popular de Brás. E então aqui é onde se junta um pouquinho também a luta, o discurso feminista, ou seja, um discurso claramente vinculado à modernidade ocidental, a ideia de que a mulher pode participar da vida ocidental de uma forma que não é a tradicional, senão de uma forma moderna, e ao mesmo tempo os discursos políticos do começo do século XX, que são discursos revolucionários, da esquerda, do anarquismo, do comunismo. Então tem como uma espécie de cruzamento em alguns lugares. Várias mulheres também se encaixam, alguns feminismos vão ser encaixados nessas teorias divergentes, revolucionárias também, no ensino do século XX, marxista, liberal. Então, a gente tem algumas classificações nesse. Ou seja, como você está atravessado por a política, exato, do começo. pelo momento que vive. Bom, dentro destes movimentos, na verdade, você vivencia muito a figura, a situação da mulher quando você pesquisou com detalhes as duas figuras que o Rodrigo comentou no início, fundamentais da literatura. Uma delas é Delmira de Agostini, que está aqui no livro, exatamente, a tradução dos cálices vazios. Delmira Agostini lendo. Exatamente. Que também foi uma luta. Poeta uruguaia. Exatamente. Quem foi Delmira? Então, como ele já falou, Delmira foi uma poeta uruguaia. Ela nasceu em 1886, né? Então, final do século XIX, e veio a falecer em 1914, jovem, né? No início do século XX. E ela já vai nascer em Montevidéu, essa cidade que vai estar em processo de modernização. É filha de uma família rica. E, assim como todas as mulheres da sua época, né, estudou em casa com a mãe, aprendeu, né, a escrever e a ler com a mãe dela. E aí também tinha outras coisas que ela chegou a estudar, francês, piano e pintura. Bom, ela era uma filha única, então assim, saía só com a mãe, só era vista com a mãe. Nessa época, né, as mulheres eram mocinhas de família, saíam acompanhadas. Algumas mulheres. Nesse caso, ela era chamada de Lanena, né, que era para expressar essa questão de ser mocinha de família. E também foi infantilizada, né, ao utilizar essa expressão. Ou seja, era uma mulher que foi, né, tem essa imagem de jovem respeitável, que foi criada para se casar e ter filhos. O casamento acontece em 1913, é um casamento que durou pouquíssimo, na verdade foi um noivado longo, 5 anos e meio, aí eles se casam, um mês depois ela volta para casa dos pais. E aí se separa e vai estabelecer um novo vínculo com esse ex-marido. Ela vai continuar se encontrando com ele, mas agora ele vai ser o amante dela, não mais marido, né? Então, quando ela vai estabelecer esse novo vínculo, o que acontece? Para ele, como homem, o erotismo vai estar dentro da instituição do casamento, né? É esse poder que ele vai ter do patriarcado do marido sobre a mulher. E ele não consegue lidar com isso, que ele, né, não vai ter mais ter esse poder. E aí, então, num desses encontros que vão acontecer, ele vai matar ela com 2 tiros em 1914, que estava tão jovem, e depois vai também se matar, né? Então cometendo lá um feminicídio, que estava tão jovem. E a importância dela, então, na nossa pesquisa que a gente teve, né, a Delmira Agostini, ela foi uma poeta que estudou, que quis se expressar, né, a sua voz poética a partir, né, do feminino. Então, ela ia trazer um erotismo diferente daquele que a gente tem no cânone, né, que a gente conhece pelos poetas homens, né, do modernismo hispano-americano, no Brasil, o carnasianismo
precisou fazer um trabalho de quase tradução desse repertório para trazer esse linguajar, essas metáforas para o feminino. Então, ela converteu, né, isso em uma erótica de mulher de primeira pessoa, né, de mulher, e só que ela tinha que fazer isso tendo que ser socialmente aceitável para a época dela, mas também reconhecível para a instituição literária, para ser reconhecida como poeta, né, tentando se encaixar no período dela. Então, esse último livro dela, que foi O Chás Vazios, que foi publicado em vida, foi escolhido exatamente porque era um livro que ela vai se reinventar como poeta, vai escolher a ordem de como os seus poemas, né, os novos, os que ela já tinha, como eles seriam organizados nesse livro, vai trazer esse erotismo no primeiro plano, e inclusive o primeiro poema desse livro vai ser intitulado A Eros, né, como se fazendo aí uma oferenda, né, desse livro ao erotismo. Então, essa é uma das importâncias da figura de Delmira Agostini dentro da literatura. É importante dizer, digamos, que Delmira Agostini é conhecida como uma poeta. Sim. E ao mesmo tempo como uma poeta erótica. Ou seja, numa época como o começo do século XX, na qual o erotismo está atravessando a literatura modernista do começo do século XX, mas que não está, por dizer assim, bem visto o erotismo na voz de uma mulher. Então, é interessante, né, isso que você falava do feminicídio, porque o feminicídio geralmente acontece quando existe, por dizer assim, o ex-marido, o ex-amante da mulher mata ela porque ela não quer continuar com o relacionamento. E neste caso, se dá a morte precisamente porque ela quer continuar com o relacionamento. Só que não quer continuar com o relacionamento como esposa, quer continuar com o relacionamento como amante. Ou seja, a reivindicação do erotismo feminino, nesse caso como forma de liberdade, é inadmissível do ponto de vista do ex-marido, do rei. Você já mencionou esse poema, Keller? Posso ler? O de abertura? E outras tirpes, né? Porque seria aqui outras tirpes estava. Eros, que fazes tua cadela da leoa mais forte da vida e aprisiona a corrente de rosas do teu braço. Porque teu corpo é a raiz do laço essencial dos troncos discordantes, do prazer e da dor, plantas gigantes. Porque emerge de tua mão bela e forte, um broche de místicos diamantes, o mais embriagador lis da morte. Porque sobre o espaço te diviso, ponte de luz, perfume e melodia, comunicando inferno e paraíso, com alma fúlgido e carne sombria. Outro estilo. Eros, eu quero guiar-te, Padre Cego. Peço a tuas mãos todo-poderosas, espalhado em fogo seu corpo excelso, sobre meu corpo desmaiado em rosas. A elétrica corola que disperso, brinda o nectário de um jardim de esposas. Aos seus abutres na minha carne entrego, todo um enxame de palomas rosas. Das serpentes de seu abraço, cruéis, o meu talo febril, absinto, nés, derrama de suas veias de sua boca. Deitada assim, sou suco ardente, onde pode ser nutrida a semente da outra chifre sublimemente louca. É interessante esse poema que a gente pode ver o erotismo claramente no Delmira Agostini trazendo tantas questões da natureza, né? Também como a utilização de alguns, não sei se especificamente, de alguns animais que ela vai utilizar, né, na escolha de como ela vai fazer da cadela, da leoa, de símbolos tão, né, diversos. No poema Outro Chifre também a gente tem essa questão, né, do absinto, né, são essas coisas tão líquidas que também fazem parte dos fluidos, né?
que vão ter tanto nas veias quanto na boca. Então, claramente aqui a gente pode falar de um ato sexual também nesse poema. E vai trazer essa questão das chips por mente louca, que seria, né, nossa nova vertente de mulheres que estariam por vir, né? Qualquer coisa horrível. No, por favor. Selmira no es Vai, tô, mas... mi querida amiga es Alfonsina que no entra. Y esto está bom, Alfonsina também. Pode, Alfonsina pode falar, Storni, pode poeta falar. argentina, também, digo, teve uma vida interessante. Na verdade, originalmente a gente ia fazer algum comentário dela, mas terminou saindo. Isso em 1914. Foi. Sim. E, Na verdade, assim, você estava comentando como tinha funcionado com outros artistas na literatura. A gente estava comentando antes que, por exemplo, no teatro, no mundo literário, a presença das mulheres como dramaturgas era pequeno porque era mais facilmente silenciado. Mas em todos os lugares que a escrita era um pouco mais independente, menos controlada, ganhava mais espaço cada vez. Embora a maioria, como o caso de Elvira, da outra poetisa que você pesquisa, Nahui, foram de certa forma apagadas, mas tem muitos pesquisadores como você neste momento que estão recuperando essas figuras. Porque a gente tem uns 15 minutos, não é? Você não comenta brevemente sobre a Nahui. E tem 15 minutos, vai falar. Só brevemente. Nahui Olin, bom, a ver, porque... sim. Bom, Fala vamos falar pouquinho, também explica, sobre ela um explica pouquinho. um pouco quem é Nahui, porque, digo, senão... Bom, Nahui Olin é a figura que eu estou estudando atualmente. Ela se chama, na verdade, Maria del Carmen Valseca, Mondragón Valseca. Ela vai nascer no México, então, em 1893. Tem o livro dela? É um documento que temos. Não, é fotocópia, mas Não, estamos pesquisando com o que a gente já tem. trouxe. Então, esse é o meu livro Objeto de Pesquisa, da Nahui Olin. Então, ela vai nascer em 1893 e vai falecer bem mais tarde que a Delmira, em 1978 só. Então, ela chegou a pegar bastante parte, né, do final do século XIX e início do século XX, né? E também, como a Delmira, ela vai vir de uma família rica, né? O pai dela vai ser militar. A mãe dela a gente não vai nem saber muito sobre, mas ela também chegou a ensinar a Nahui em casa, né? A tocar piano, escrever desde jovem. E ela, na verdade, ao contrário de Delmira, ela não é filha única, porque ela vai ser a quinta filha do casal, e esse casal vai ter mais 3 filhos depois, então no total 8 crianças. Muitos filhos. E, bom, esse pai dela, que era um general, né, o Manuel Mondragón, ele era uma pessoa que projetava armas. Então, devido a esse trabalho do pai dela, ela teve que fazer várias viagens para a Europa, ele teve que aperfeiçoar essa arma na França. Então, ela chegou a estudar no primeiro momento francês na Europa, aí retorna ao México, também se casa, mas também é um casamento que não vai dar muito certo. Havia uns questionamentos duvidosos com relação à sexualidade do marido dela. E no momento da Primeira Guerra Mundial eles também estão na Europa, eles vão ficar um tempo na Espanha. Nesse período, então, que a gente vai ter mais essa fofoca. Vamos à fofoca, que é o que todo mundo queira ouvir. Não, então ela já vai ter esse casamento problemático, vai voltar para o México e vai conhecer um cara no México, chamado Dr. Atrio, que também vai ser um pseudônimo desse Gerardo Murillo. E bem, aí ela escolhe largar o marido dela para ficar com ele. E aí vai ser um relacionamento de 1921 a mais ou menos 1925, 4 anos, dura pouco, mas vai ser um romance tórrido que vai gerar várias cartas de amor,
vai dar na publicação do livro pelo Dr. Rato, dessas cartas de romance de amor. E depois que esse romance termina, ela também vai, ela tem outros romances, ela vai se apaixonar por um bailarino profissional, depois ela vai se apaixonar por um caricaturista. Tem também um romance com um capitão chamado Agacino. Esse foi, na verdade, acho que o último romance Cumpriu toda a dela. sua fantasia. Ela pegou vários tipos de homem. E tem a fofoca que falam também que ela ensinou realmente a pintar a seu marido. Tem uma fofoca que fala que ele introduz. Fofoca demais, tadinho. Não, mas o importante é que Nahui Olin é uma figura que circula pelas vanguardas mexicanas, junto com Frida Kahlo, David Álvaro Siqueiros, Diego Rivera, circula. Circula nesse momento que vão ter vários artistas, mas na verdade ela não está tão em cena assim quanto esses que a gente citou, né? Que são mais conhecidos das vanguardas. Então, Mas ela tem participação em todos esses movimentos, pelo que eu tenho entendido. Não só tem participação, tem produção Tem poética, produção tem produção artística, etc. O que acontece é que a chave, um pouquinho, isso que estava falando Jéssica também, é que Nahui Olin reivindica uma liberdade do ponto de vista da sua sexualidade que é, digamos, incômoda até mesmo para os vanguardistas da época, como Frida Kahlo ou Diego Rivera, o próprio Siqueiros. Ou seja, é outra forma de, digamos, de se vincular com o corpo, diferente da Delmira, porque Delmira é uma mulher, digamos, do começo do século XX, e Nahui Olin é uma mulher que opera fundamentalmente e pinta e escreve, etc., na década de 1920, 1930. não, a Delmira ela vai tentar se encaixar um pouco mais no movimento e a Nahui Olin vai falar, não, eu não quero encaixar, eu quero romper. Exatamente. De fato, os poemas de Nahui Olin que você está traduzindo são extremamente explícitos em comparação com os da Delmira Buccini. Está trabalhando de outra maneira nesses poemas atuais. Una pregunta. Mas você, quando estudou a Nahui Olin, não estudou a figura de Antonieta Díaz Mercado, que era a grande amiga dela, autora, escritora. Na verdade, está estudando ainda, porque não acabou a tese de doutorado. No, es que es fundamental. Antonieta era una vanguardista, foi un poco más maestra, era algo mayor que Nahui. Pasa que Antonieta se suicidó en París, en Notre Dame, ¿no? En la catedral de Notre Dame se fue un Antonieta era mexicana. mexicana también, sí. Era la gran vanguardista. Ella hizo la performance, bailaba y tal, pintaba también, escribía. Y fue un poco Antonieta Rivas Mercado. Antonieta Rivas Mercado. No, es que hay muchas figuras, igual que, por ejemplo, siempre se habla de Alfonsina o de Elmira, y sin embargo se olvida compañera de generación y una gran intelectual como Victoria Ocampo en Argentina. No hay que olvidar a Victoria Ocampo, tuvo una grandísima evolución, fue una gran animadora intelectual, dirigió la revista Sur, a su alrededor se movió todos los escritores argentinos, todos estaban deudos con ellos. De hecho, Victoria Ocampo, que era mega millonaria, se arruinó precisamente. Bueno, no se arruinó, pero se gastó prácticamente su fortuna subvencionando las letras argentinas. No, incluyendo Borges. O que acontece, José, é que precisamente era isto que estávamos falando da heterogeneidade do feminismo. Ou seja, existe, por dizer assim, o que, digamos, a ensaísta chilena Ana Pizarro chamaria como um invisible college, como se fosse uma espécie de college invisível de mulheres que apontam para uma liberação feminina do ponto de vista intelectual. Bueno, pero es que Como Victoria. ese apuntamiento, no fue, por ejemplo, una época. En una época, Nahui Olin era celebrada entre los intelectuales, algunos rechazados como Frida Kahlo y tal, pero era admirada.
pero junto a ella, imagínate, por ejemplo, el caso de Teresa Winsmont, la chilena, también suicida. También se suicida con 30 años, poeta, pero sin embargo celebrada por los intelectuales en España, los chilenos, Huidobro, la sacan, le ayudan y tal. Otra intelectual también, ahora olvidada, ahora se empieza a rescatar, es Pagú en Brasil, la brasileña Pagú. Exacto, ahí hay Pagú tuvo una gran producción, dirigían revistas, manifiestos políticos, porque no solo eran poetas como Delmira y Plano, no, que tienen una obra a lo mejor de panfletaria, de manifiestos políticos, sobre todo Pagú, novela política, novela proletaria, obrera y revolucionaria. Luego hay figuras más escondidas, pero también por causas políticas, no porque en su tiempo se las opacara, al contrario. Entre los círculos intelectuales tenía una presencia importantísima. No, es verdad. Por ejemplo, eso es verdad. Blanca Luz Burum, otra figura opacada. Más bella, por ejemplo, Uruguaya. o caso de Pagú José. Ou seja, o caso de Pagú, precisamente, que ela trabalha em uma parte da sua tese de doutorado, como comparação com Nahui Olin, está precisamente na diferença em que Patrícia Galvão tem todo um trabalho a partir do intelectual que não é o caso de Nahui Olin, porque o caso de Nahui Olin é aquele de uma performance. Esta pessoa que você mencionou, que a gente não conhecia, que vai pesquisar, é interessante, digamos, porque precisamente o caso de Nahui Olin é que funciona um pouco como uma certa rejeição do universo intelectual feminino da época também. Ou seja, que não é que apenas existe um apagamento de Nahui Olin por ser mulher ou porque os homens. Não, é a própria inteligência feminina da época a que deixa ela um pouco de lado. Da mesma forma, aconteceu com Pagú. Quando Pagú, por exemplo, se queixa das feministas da sua época. As normalistas, chama ela. Ou seja, esas... Sería, yo te digo, el caso de la uruguaya, de Blanca Luz Burum, es un caso parecido. Una señora que está en las vanguardias, tiene una sexualidad libre, es amante prácticamente de toda la intelectualidad europea y americana, y llega a ser jefa de prensa de Perón, en un momento dado. O sea, ha escrito los manifiestos y las revistas de los primeros comunistas en Buenos Aires y en Montevideo. La procesan no sé cuántas veces, un caso muy parecido a Pagú, pasa por la cárcel un montón de tiempo. Y de pronto aparece de jefa de prensa de Perón. Y acabará condecorada por Pinochet en los años 80. Es alucinante. Pero la trayectoria de Blanca Luz Burum es increíble. Y es una persona que en su tiempo fue un poco como Pagú, militante, encarcelada, le expulsaron de Argentina, le expulsaron de México, le expulsaron de varios países por su actividad política. También rechazada por las feministas, porque era una feminista de batalla y tal, y entonces el feminismo de Salón como que no le iba demasiado. A llave do asunto era mostrar un poco, digamos, que estos combates de mujeres son combates para fora y para dentro. Para fora y para dentro. Y, en fin, a idea também era isso um pouco das peças, né? Mostrar um pouco como o problema, digamos, da liberdade corporal é sempre um problema, digamos, que excede o problema do discurso feminista. Ou seja, o problema da liberdade sobre o corpo está atravessado pelo discurso feminista, mas também está atravessado por outras questões políticas, sociais, da modernização, etc. E uma das coisas, digamos, essa oposição que estávamos dizendo entre Nahui Olin e Delmira também é, digamos, uma oposição que mesmo assim se encarna nas cidades, ou seja, porque são duas mulheres de cidades. Então, por isso que, em parte, quando estávamos pensando, bom, e vamos fazer leitura dramatizada. Então pensamos. Yo destacaría el punto también, no solo son urbanas, sí. Es gente muy conectada con la vanguardia intelectual de su tiempo. Exactamente. Otro detalle es la cantidad de suicidas que hay, ya te he dicho, Antonieta, Teresa Winsmont, Alfonsina Storni. Tienes un montón de mujeres que se suicidaron por circunstancias diversas, normalmente
Suicidas o muertas de alguna forma. Bueno, asesinada, pero las otras suicidadas, pero también... Sí, suicidadas por la sociedade, como diria Arthur. Sí. Mas é curioso, porque as duas peças que a gente trouxe, que são a Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, e a Serpente, as duas também acabam trágicamente con un suicidio, digamos, no, sí, no tiene problema con la Casa de Bernarda Alba es otro tema, ¿no? Es la casa... Porque no son mujeres intelectuales. No, mas deixa por isso que explique, deixa por isso que explique, deixa que explique para o público. O assunto da Casa de Bernarda Alba, precisamente a gente escolheu, porque é a última peça de Federico García Lorca, e é uma peça que acontece inteiramente entre mulheres, em uma casa de mulheres, sim? E é a luta entre essas mulheres, sobretudo a partir da figura de Bernarda Alba, que é a mãe viúva, uma figura tirânica em relação com as suas filhas. O que acontece é que o que diferenciaria um pouco, e isto é que por isso que trouxemos precisamente isto para mostrar uma diferença, é que é um âmbito rural, claramente. É um âmbito rural do interior da Espanha. Então, aí existe como uma certa ambiguidade, né? Porque por uma parte existe uma luta de mulheres em torno sempre a alguma figura masculina, seja o luto que Bernarda Alba pede para as filhas ferrenhamente em relação com a morte do pai, seja pelo candidato de uma das filhas, que na verdade é cobiçado por outras filhas, e não apenas pela filha mais velha, que é a que tem que se casar, mas que ao mesmo tempo, digamos, isso está atravessado, todo o tema, por essas figuras femininas, com uma figura masculina que não aparece, mas que está aí de alguma forma presente, e todo em um âmbito rural, no qual aparece este problema también de la libertad corporal. ¿Por qué? Porque es un ámbito rural que no es un ámbito rural premoderno. Es un ámbito rural que es contemporáneo a Federico García Lorca, o sea, la década de 1930. Y entonces, es como que las ideas de la modernidad, las ideas vinculadas a la figura de la mujer, también están atravesando estos ámbitos rurales. Muitas vezes nas falas das próprias filhas. Então, aí é que estava essa peça possível que a gente tinha trazido, uma peça toda de mulheres, né? Então, não sei o que fazemos. Lemos? Lemos? Sim? Vamos ler, José? Lemos? Vamos. Bom, então, como estávamos dizendo, as personagens são Bernarda Alba, a dona da casa, Pôncia, que é a governanta, e uma criada. É muito interessante também, porque vocês vão ver como as criadas, as empregadas, digamos, as criadas de Bernarda Alba, que é a senhora, odeiam Bernarda Alba, tá? E depois tem 5 personagens femininas, que são Angustias, Martírio, Magdalena, Amélia e Adela, que são as 5 filhas de Bernarda Alba. Angustias a mais velha, Adela a mais nova, vão ver que são as que têm mais destaque por alguma razão nas cenas que a gente escolheu, e uma última mulher, que é Maria Josefa, que é a mãe da Bernarda, ou seja, a avó das Angustias, Martírio, Magdalena, Amélia e Adela, que meio que está louca, então aparece, está encerrada, né? E então a gente escolheu algumas cenas. Escolhemos a primeira cena do primeiro acto, porque parece assim como muito clara na apresentação que fazem as criadas da Bernarda Alba, da tirana Bernarda Alba, né? E então, aí, vamos ler agora, eu vou ler as cotações, tá? Sim? Temos criada, Pôncia,
Adela. ¿Dónde está? ¿El primer acto? No. Perdón, é o primeiro acto, já me perdi. O primeiro acto é só criada e Pôncia, ¿sí? E eu que vou fazer Maria Josefa, a velha louca que está atrás da porta. Tá? Enfim, a família Alba, Bernarda e suas 5 filhas, Angústias, Marcílio, Magdalena, Amélia e Adela. O marido de Bernarda faleceu, as mulheres estão no seu enterro, enquanto a criada e Pôncia, a governanta, conversam e se ouvem os sinos tocar. Já tenho toque desses malditos sinos na cabeça. Estão há mais de 2 horas nessa cantinela. Chegaram padres de todos os lugares. A igreja ficou muito bonita. A Madalena desmaiou no primeiro responso. É ela, a que fica mais só. Era a única que gostava do pai. Ah, graças a Deus que ficamos a sós um pouquinho. Vim para comer. Se a Bernarda te ouvisse... Era o que ela queria. Agora que não come nada, preferia que morrêssemos todos de fome. Mandou. Não lhe faltam desgostos. Agora vou abrir-lhe o pote dos chouriços. Por que não me dás alguns para minha filha, Pôncia? Tome, leve um punhado de grão de bico. Ela nem vai perceber. Bernarda! Ai, é a velha. Está bem fechada? Sim. Põe a tranca também. Bernarda! Já vai, limpa tudo. A Bernarda é a tirana de todas as que rodeiam. É capaz de sentar em cima do teu coração e ver como morres durante 1 ano sem perder o sorriso frio que leva sempre de sua maldita cara. Limpa os vidros. Já tenho as mãos em sangue de tanto esfregar. A Bernarda, a mais asseada, a mais decente e a que está acima de todos. Vieram todos os parentes? Os dela, os dele odeiam-no. Vieram vê-lo morto e fazer-lhe o sinal da cruz. Há cadeiras suficientes? De sobra. Depois que morreu o pai de Bernardo, que não voltou a entrar pessoa debaixo desses telhados, maldita seja. Contigo, ela portou-se bem. 30 anos a lavar lençóis, 30 anos a comer sobras, noites a velar-lhe o corpo cada vez que ficava doente. Não temos segredos uma para a outra. Sou uma boa cadela. Ladro quando me ordenam e mordo os calcanhares dos que lhe veio pedir esmola. Um dia, quando me fartar, fecho-a no quarto e cuspo-lhe o dia inteiro. Não lhe invejo nada. Restam-lhe 5 filhas feias, tirando Angústias, que tem dinheiro. As outras têm uma única herança, pão e uvas. Ai, quem me dera ter o que elas têm. Nós temos mãos e uma cova na terra da verdade. São os sinos. E o último responso. Sai Pôncia. Ai, Antônio Maria Benavides, que já não verás estas paredes, nem comerás o pão desta casa. Fui a que mais te quis bem entre aquelas que te serviram. Como hei de viver depois de teres partido? Como viver? Nesse momento entra a Bernarda com as 5 filhas. Vamos para a cena 2. Aqui então Bernarda, Alba, Pôncia continua, agora Angústias. Entendi. A filha mais velha e... A feia, entendi. Não, a feia não, a mais velha. Tudo bem, tudo bem. A mais velha. Tudo bem. A mais velha. Não a mais feia, a mais velha. E a dela, a mais nova. Silencio, menos gritos e mais obras. Devían ter a casa mais limpa para receber as visitas. Sai daqui! Esse não é o teu lugar. Os pobres são como animais, parecem feitos de outra carne. Não chores, Magdalena. Queres chorar? Vais para o debaixo dos lençóis. Ouviste? Está pronta a limonada? Sim, Bernarda. Leva para os homens e que saiam por onde entraram. Não quero que passem por aqui. O Pepe Romano estava no enterro. Estava com a mãe. Nem eu nem Angústias vimos o Pepe. As mulheres iam na igreja só devem olhar para um homem, o padre. Esse porque não tem saia. Não, porque Desculpa, tem. esse porque tem saia. Esse porque tem. Esse porque tem saias. Aham. Velha lagarta. Louvado seja Deus. Para sempre seja bendito e louvado. Descansa em paz,
com a santa e sempre a tua cabeceira. Descansa em paz. Concede o repouso ao teu servo, Antônio Maria Benavides, e dá-lhe a coroa à tua santa glória. Amém. Os homens mandaram este dinheiro para os responsos. Agradece-lhes e serve-lhes um copo de aguardente. E depois que se vão embora para suas casas, a crítica, tudo que vir aqui. Não te podes queixar, veio a vida inteira. Sim, para encher a minha casa com seu suor de peçonha. Mãe, não fale assim. É assim que se tem que falar desse maldito povo sem rio, povo de pouso onde sempre bebe água, com medo de que esteja envenenada. Soleira ficou toda suja. É como se tivesse passado uma manada de cabras. Filha, dá-me um leque. Toma, mãe. Esse leque que será uma viúva, me dá um preto e aprenda a respeitar o luto de teu pai. Tome o meu, mãe. Durante os 8 anos que durar o luto de vosso pai, não há de entrar nessa casa vento da rua. Veremos de portas e janelas emparedadas. Assim foi na casa do meu pai e na do meu avô. Enquanto isso, podem começar a bordar o enxoval. Tenho na arca 20 peças de linho para lençóis e fronhas. A martírio pode bordá-los. Nem os meus, nem os vossos vão brilhar. Sei que não me caso. Prefiro lavar sacos para o moinho. Tudo a estar sentada dias e dias nessa sala escura. É o destino das mulheres. Malditas sejam as mulheres. Enquanto viveram nesta casa, façam o que eu mando. Já não te podes esconder atrás do teu pai. Enquanto viveram nesta casa, é assim que será. Linha e agulha para as mulheres, chicote e mula para os homens. É como vivem as pessoas que vêm. Bom, aí mais ou menos está a questão do conflito. A gente fez uma pequena adaptação para reduzir um pouco o personagem das filhas, porque não tínhamos tantas vozes. Mas basicamente é isso, né? Ou seja, está a figura de Bernarda Alba dominando toda a situação a partir de uma lei ou de uma tradição patriarcal, mas é ela que encarna isso. E por outra parte está Angústias, que de alguma forma aceita esse destino. Bueno, Angústias porque vai casar e porque é a única herdeira do homem que morreu. E a dela que diz claramente malditas sejam as mulheres, ou seja, está como querendo sair desse papel. As outras cenas que a gente selecionou são cenas do segundo acto, e aí estão falando, a primeira dessas cenas, Pôncia, Angústias e Martírio, ou seja, Pôncia, Angústias e Martírio ou Sereu, né? Ou seja, a governanta com duas das filhas. Então aí, Pôncia. Angústias, o que foi que ele te disse a primeira vez que chegou até tua janela? Nada. O que poderias dizer? Disse o que se diz sempre. Estão falando do Pepe, né? Que é o homem. Então Martírio diz: realmente é extraordinário que duas pessoas que não se conhecem se vejam de repente em uma janela já noivos. Pois a mim não me chocou. Não, porque quando o homem se aproxima da janela, já sabe, pelos que vão e vêm, que a mulher lhe dirá que sim. Bem, mas ele deve ter que se abrir contigo. Sim. E como é que ele o fez? Nada demais. Assim. Já sabes que eu ando atrás de ti, que preciso de uma mulher bondosa, comportada, e essa és tu. Se me aceitas, Essas coisas me dão vergonha. a mim também. Mas temos de passar por elas. Ainda falou mais? Sim. Ele é que falou sempre. E tu? Eu não pude. Quase me saiu o coração pela boca. Era a primeira vez que estava só, de noite, com um homem. E um homem tão belo. Não tem má aparência. Essas coisas assim só se passam em pessoas já com uma certa educação, que falam e conversam discretamente. A primeira vez que eu e meu marido Evaristo Colli me veio ver a janela, O que aconteceu?
Estava uma noite muito escura. Aproximou-se ao chegar ao pé de mim. Deu-me as boas noites. Boas noites, respondi eu. E ficamos calados mais de meia hora. O suor corria-me pelo corpo. Então o Evaristo foi-se chegando. Foi-se chegando que até parecia que se queria meter nas grades do portão adentro. E disse-me baixinho, chega-te mais. Ai, pareceu-me mesmo que vinha aí a sua mãe. Cuidado, que ainda nos ouvem. E depois? Depois portou-se bem. Em vez de lhe dar uma outra coisa, deu-lhe para criar pintacilgos. Vocês que são solteiras precisam saber que os homens, depois de casados, trocam a cama pela mesa, e depois a mesa pela taberna. E as mulheres que não gostam, que apodreçam a chorar num canto. E tu? Te resignaste? Com ele pude eu bem. É verdade que lhe batias? Sim, pouco faltou para deixar aleijado. As mulheres deviam ser todas assim. Tenho a escola da tua mãe. Um disse-me não sei o que, e matei-lhe todos os pintacilgos. Enfim, aí então também se observa, digamos, o tipo de vínculo, né, entre Poncia y Bernarda Alba y a estructura, né, como que é socialmente. Ou seja, Poncia assume um papel também forte em relação com seu marido, ao ponto de quase deixar ele aleijado, né? Porém, aí Angustias fala, todas as mulheres deveriam ser assim, em outras palavras. Angustias está seguindo o caminho da Mai, está seguindo o caminho da Bernarda Alba e o caminho da Poncia. Adela, pelo contrário, tem outra visão, por isso esta cena. Poncia, que continua Lia, Martírio, que continua Deu, e Adela, Victoria. Dói o corpo todo. Não dormiste bem esta noite? Dormi. Então, Deixa-me em paz. Dormindo ou não, para de meter-me o que não é seu. Faço com o meu corpo o que eu bem entender. eu só estou interessada por ti. Interesse ou curiosidade? Não estavam a cozer? Pois continuem. Bem queria ser invisível. Andar por aí sem que me perguntassem para onde eu vou. Sai Martírio e o resto das irmãs. Fica somente Poncia e Adela. A Martírio de todas é a que mais te quer bem. Segue-me por todo lado. Às vezes vai ao meu quarto só para ver se estou a dormir. Não me deixa respirar. E sempre, que pena esse cara. Que pena esse corpo que não vai ser de ninguém. Não, isso não. O meu corpo vai ser de quem eu quiser. Do Pepe Romano, não é? De quem estás a falar? O que eu disse, Adela? Cala-te. Pensas que eu não percebi? Fala mais baixo. Afaste esses pensamentos, Adela. O que é que tu sabes, afinal? Onde vais à noite quando te levantas? Antes fosse cega, surda e muda. Tenho a cabeça e as mãos cheias de olhos quando se trata do que se trata. Por que tu pusestes quase nua, com a luz acesa e a janela aberta, no segundo dia em que Pepe veio falar com a tua irmã? Não é verdade. Não sejas como as criancinhas. Deixa a tua irmã em paz. Se o Pepe Romano te agrada, controla-te. Quem disse que não poderás casar com ele? Tua irmã Angustias é uma doente. Não resiste ao primeiro parto. É estreita de cintura, morrerá. Então Pepe fará o que fazem todos os viúvos. Casará com a mais nova e bonita. E essa és tu. Alimenta essa esperança. Esquece-o. Faça o que quiseres, mas não vais contra a lei de Deus. Cala-te. Não me calo. Meta no que é teu, bisbilhoteira. Hei de ser a tua sombra. Em vez de limpares a casa e rezares pelos teus mortos, andas à procura como uma velha bruxa de casos, de homens e mulheres para te satisfazeres com eles. Vigie, para que as pessoas não cuspam a passar por esta porta. Que ternura tão grande te deu de repente pela minha irmã. Não de estímulo nenhum. Quero viver numa casa decente. Já vem tarde o seu conselho. Passaria por cima de minha mãe, se fosse preciso, para apagar este fogo que trago no peito. Que podes tu dizer de mim?
Que me tranco no quarto? Que não durmo? Sou mais esperta que tu. Não consegues me agarrar. Gostas assim tanto desse homem? Tanto. Quando o olho nos olhos, parece que lhe bebo sangue devagarinho. Não te posso ouvir mais. Vais ouvir-me. Já não tenho medo de ti. Agora sou mais forte que tu. Bom, enfim. Bernarda Alba. A Casa de Bernarda Alba é uma peça muito interessante para fazer uma montagem. Faz isso mais Talvez. Para hacer algún día una montaje destacando, digamos, esta luta entre Adela y as irmãs Pôncia e Bernarda, porque de fato Adela tem uma posição bem diferenciada em relação com isso, né? Ou seja, na lógica seria Angustias, que é velha e doente, casa com Pepe Romano. Não aguenta, morre, e Pepe Romano casa então com Adela, que é a mais jovem. É só esperar a fila, por dizer assim. E, no entanto, Adela não está se revelando, está dizendo claramente: meu corpo é meu, eu começo por aí. E esse discurso é um discurso totalmente diferente daquele âmbito rural que está no momento, né? Eu acho que por aí poderia ser feita coisa. A outra peça é uma peça de Nelson Rodrigues, que como vocês sabem, como Alfonso sempre fala, é muito escroto, né? Porque Nelson Rodrigues é muito escroto com as mulheres, realmente, quando escreve peças. E, no entanto, tem algumas peças que têm assim como uma sutileza sobre a psicologia e sobre os discursos femininos bem interessante. A gente escolheu essa peça que se chama A Serpente, uma peça que, como vocês sabem, foi montada em 1980, ou seja, é uma peça que não é tão antiga e que, no entanto, traz assim questões que podem revestir ao que seria um discurso tradicional do espaço da mulher e outro discurso, outras possibilidades. Na Serpente, que vamos ler apenas um começo, temos então 4 personagens que são 2 casais, né? São 2 casais, duas irmãs que têm cada uma seu marido, né? Está por uma parte Décio, marido da Lígia. E por outra parte, Paulo, marido da Guida. E Lígia e Guida são irmãs. E a peça começa assim, forte, como todas as peças de Nelson Rodrigues, dizendo: é a separação. Décio está fechando a mala. Fecha. Levanta-se e vira-se para Lígia, sua mulher, que olha com maligna curiosidade. Pronto. Você não vai falar com o papai? Pra que falar com teu pai? Não falei com a principal interessada, que é você? Perde as ilusões sobre teu pai. Teu pai é uma múmia, como todos os achaques das múmias. Então por que você não desaparece? Pode deixar que eu mesma falo. Como é suja a nossa conversa. Não me provoque, Lígia. Acho gozadíssima a sua insolência. Não se esqueça que você... Para! Me procurou só 3 vezes, ou não é? Continua. E espera o resto. 3 vezes que tentou o ato. O famoso ato. Sem conseguir. Ou minto. Décio avança para a mulher, segura a Lígia pelo pulso. Cala a boca. Não. Você não me conhece. Quietinha, você me viu chorando a minha impotência. Mas eu sou também um homem que mata. Queres morrer? Agora? Não. A esbofeteia. Olha pra mim. Anda, olha! Diz agora que és uma puta.
Diz, eu quero ouvir. Sou uma prostituta. Eu não disse prostituta. Eu quero puta. Vou dizer, sou uma puta. Decio solta. Agora olha pra mim e preste atenção. Se você fizer um comentário sobre a nossa intimidade sexual, seja com quem for, teu pai, essa cretina da Guida, uma amiga ou coisa que o valha, venho aqui e te dou 6 tiros. E quando estiveres no chão, morta, ainda te piso a cara e ninguém reconhecerá a cara que eu pisei. Decio esbofetea de novo. Ligia cae de joelhos, soluçando. Vai pra puta que te pariu! Decio apanha a mala, sai logo e entra Guida. O que é que tá havendo nessa casa? Ah, Guida, você chegou no pior momento. Nunca houve um momento tão errado. Não fala assim. Olha pra mim, Lígia. Você e o Décio terminaram? O que você acha? Eu não acho nada. Parece que tá todo mundo maluco aqui nessa casa. Eu cheguei da missa quando o Décio ia saindo. Não falou comigo aquele imbecil. Cumprimentei e nem bola. E você me recebe que nem sei o que. Afinal, o que houve? Nos separamos. Quem? Ora, quem? Guida, quer me fazer um favor? Vá para o seu quarto, depois conversamos. Você e Décio? Então, de repente, eu não acredito que vocês tenham se separado. Você teria me falado antes. Me escuta, papai tá sabendo? Sabe como? Nem desconfia. E o amor? Que amor? Fala sério, o amor de vocês? Nunca. Até esse dia você se queixou do seu casamento. Outro dia, eu disse pro Paulo, Lígia não me esconde nada. Até agora você não me disse uma palavra contra o Décio. Um canalha. E só hoje você descobriu que ele era um canalha? Mas você fala do nosso amor. Quer saber o seguinte? Décio disse antes de ir embora que papai é uma múmia, com todos os achaques das múmias. Então eu descobri tudo. Papai é uma múmia. Por isso ele podia achar que eu e o Décio eram felizes. Agora você não é uma múmia. Você tinha a obrigação de enxergar a verdade, Guida. Mas, criatura, nós moramos no mesmo apartamento. Uma parede separa a sua intimidade da minha intimidade. Por isso mesmo. Ouve-se do seu quarto tudo que acontece. Ouve-se no meu quarto tudo que acontece no teu. Chega a ser indecente. Ouço os teus gemidos e os de Paulo. Mas você nunca ouviu os meus. Simplesmente porque no meu quarto não há isso. Esse mistério nunca te impressionou? Mas Paulo, que também não é uma múmia, acha você felicíssima. Se parecíamos felizes é porque somos dois simples. Não acredito. Está me chamando de mentirosa? Lígia, vamos fazer o seguinte? Você quer que eu fale com seu marido? Que? Ou que o Paulo fale? Você acha que eu devo fazer as pazes com um canalha? Você sabe quando o nosso casamento acabou? Não chora. Na primeira noite que dormimos na mesma cama. Quando ele disse pra mim, vamos dormir. E eu me senti perdida. Você quer dizer que o Décio não é homem? Para as outras, talvez. Para mim, nunca. Tão másculo. Você sabe a olho nu como o homem é mágico? E agora, o que você vai fazer? Nada. Nada não é resposta. Então me diga. O que eu vou fazer? Eu sei o que eu vou fazer. Mas é uma coisa que só eu sei. Segredo. Eu não posso saber. Não pode saber. Quer dizer que você não acredita mais em mim? Ligia baixa a cabeça. Acredito. Mais do que nunca. Quero saber tudo o que houve entre você e o seu marido. Ligia vem à boca de cena, fala para a plateia como tenor na área. Ele me esbofetou. Torcia meu braço e com a mão livre me batia na cara. Eu guardei a minha virgindade para um homem bem amado. E o tempo passando e eu cada vez mais virgem. Hoje ele falou rindo. Diz que é uma puta. E eu respondi, sou uma prostituta. Então ele berrou, puta! E eu disse, sou uma puta. Basta. Ligia cai de joelhos. Guida vai fazer sua área de ópera agora. Você sempre foi tudo pra mim. Um dia eu te disse, vamos morrer juntas? E você respondeu, quero morrer contigo. Saímos pra morrer. De repente eu disse, vamos esperar ainda. E eu preferia
todos morressem, meu pai, minha mãe, menos você. E se você morresse, eu também morreria. Mas eu tive medo quando você se apaixonou e quando eu me apaixonei. Ligia levanta-se, Guida recua. Você não pode ficar sozinho. Eu já estou sozinha. E eu? Você tem seu marido. Seu marido é tudo pra você. Ou eu não sou tudo pra você. Meu marido é tudo pra mim. Você é tudo pra mim. Escuta. Você sabe, Lígia. Agora me deixa falar. Sabe o que eu vou fazer? É tão fácil, tão simples morrer. Tomei horror da vida. E não fui feita pra viver. Se você se matar, você tá pensando em morrer? Talvez. Moramos no 12º andar. Se você se atirar, eu me atiro. Jura? Juro. Mentirosa. Deixando teu marido, não. Teu marido é muito mais importante do que a morte. Ou você pensa que eu não sei? Não vejo e não escuto. Deixa eu falar uma coisa com você. Quem fala sou eu. Você se lembra do nosso casamento? Na mesma igreja, na mesma hora, no mesmo dia, mesmo padre. Quando eu te olhei na igreja, senti que feliz eras tu. E senti que amavas mais do que eu. E que era mais amada do que Me eu. escuta, me escuta. Essa é a verdade. Você saiu da igreja com essa felicidade nojenta. Você tá me odiando? Quantas vezes você me disse, eu sou a mulher mais feliz do mundo. Só você podia ser a mulher mais feliz do mundo. Eu não. Mas eu não tive nenhuma intenção de... Lígia, você me conhece, sabe que eu só quero te ajudar. Você só daria a vida ou a morte no dia em que eu pedisse para morrer contigo? Ou você me pediu para morrer comigo? Lígia, deixa eu te dizer uma palavra. Fica com a tua felicidade e me deixa morrer. Você quer me ouvir? Como você é hipócrita. Lígia, nunca duas irmãs se amaram tanto. Ligia corre para a janela. Não, Lígia, volta! Não dê mais um passo que eu me atiro. Você está pensando, essa fracassada não se mata. Você se julga a mais feliz do mundo e a minha mais infeliz. Tão infeliz que tive que me deflorar com um lápis. Quantas vezes te vi entrando no quarto com teu marido? Não preciso contar pra você o que eu faço com meu marido. Sai do meu quarto, anda! Ou fazes questão de me ver me atirando daqui? Lígia, faz o que você quiser, mas me escuta 1 minuto. Você quer ser feliz como eu? Quer? Por uma noite. Olha pra mim. Lígia, você quer ser feliz por uma noite? Você não sabe o que diz. Eu te dou uma noite. Minha noite. E você nunca mais vai ter vontade de morrer. É impossível. Fale claro. O que você está querendo dizer? É o que você está pensando. Sim. Paulo? Paulo. Ligia sai da janela, vem conversar com Guida. Olha pra mim. Você está me oferecendo uma noite com o Paulo. Sexo como você mesma faz com ele. Por uma noite eu seria mulher de Paulo. É isso. É isso. Mas nunca houve entre nós nada que... Como uma noite. Se ele não me olhou, não me sorriu, não reteve a minha mão, e de repente acontece tudo entre nós, e ele quer sem amor? Quer? O homem deseja sem amor. E a mulher deseja sem amor. Lui sobre o quarto de Paulo. Ligia entra. Estou aqui. Vem. Paulo, vim só dizer que não vamos fazer nada. Isso é uma loucura. Você não acha que isso é uma loucura? Talvez. Fazer isso com o cunhado. Pior que o irmão é o cunhado, concorda? Eu te dizer uma coisa. Quando Guida falou comigo, eu comecei a me sentir um canalha. Como é boa a minha mulher, como é doce, e tão amiga, e tão irmã. Isso mesmo. Porque Guida é assim e eu... Eu estou aqui. Você está aqui. Esqueça, Lígia. Desculpe. De que mais? Eu posso ir? Menos do que nunca. Não brinque, Paulo. Mais um beijo. Você dá? Não abuse de mim. Eu beijo. Mas só o beijo. Só beijo. Ligia besa na face, Paulo segura. Agora é o meu. Não faça isso. Você me mata. Ligia está falando, Paulo fecha-lhe a boca com seu beijo. Não, não. Quieta.
Você mordeu minha língua. Deixa eu te fazer uma coisa. Língua no meu ouvido, não. Olha que eu grito, não, Paulo. O Guido está ouvindo. Olha, vou te fazer uma coisa. Aquilo não deixo, é um incesto. Escuta aqui. Fica quieta. Que ele está ouvindo. Não diz nada. Eu não quero. Não falo mais com você. Não faz assim, meu amor. Enfim. Está a situação esquentando. É, interrompido. Pode ler, tem todas essas livrarias, por favor. Interrompimos algo. Bom, enfim. Tem esta coisa, né, da irmandade, né, das duas irmãs, e tem esta coisa assim quase que de... Mas além, né? Bem? Essa irmandade está além. Como é que uma pessoa se casa no mesmo dia, na mesma hora? Já começou estranho. Foi estranho. Achei excessivo. Eram gêmeas? A minha leitura, modestamente, é a seguinte. É um acto impossível de pensar desde o patriarcado. Ou seja, obviamente, se meu irmão tivesse problema com a sua mulher, eu, desde uma óptica patriarcal, não diria para ele: olha só, fica tranquilo, pega a minha. Tá? Porém, pareceria ser, e é minha leitura, que no caso da mulher existe um discurso de confluência, ou do que hoje se chama sororidade, ou de irmandade discursiva, perante uma sociedade que está atravessada por esse patriarcado. E então é entendível que Guida fale para a irmã: olha, você precisa, basicamente o que falou para ela, olha, você precisa transar, que não vai querer se suicidar mais. Que tenho por perto? O meu marido. Pega ele. O homem deseja sem amor. Como era a frase? O homem deseja sem amor, a mulher deseja sem amor. Sem amar. Sem amar. Entendeu? O homem deseja sem amor. A mulher deseja sem amar. Digo, é quase que está atravessado pelo mesmo lugar. É dizer, olha, está meu direito, sei lá, patriarcal. Eu sou a esposa do meu marido. Mas antes do que isso, está teu corpo de mulher, que também é meu corpo de mulher. Você tem direito... A única forma de você entender que a vida é possível, que vale a pena, é conhecer o amor, conhecer um homem, transar, ter sexo. Aqui te ofereço o meu. Aqui te ofereço... Essa é a leitura que eu faço de Nelson, mas não sei se estou sendo tão escroto quanto Nelson, porque poderia ser que estivesse um pouco mimetizado com Nelson, né? Não sei o que você disse. Eu contrastaria a situação com o conto de Borges, que agora não lembro o título, dos dois irmãos que compartem uma mulher, que é o caso, que para manifestar a irmandade intrusa. dele acabar matando a mulher para evitar a rivalidade. Não? Exatamente. Aí é a situação totalmente assimétrica, oposta. É a situação totalmente assimétrica, mas aí está atravessado. Digo, obviamente que não vamos continuar seguindo a peça, nem contando a peça, porque esta sim vamos montar. Vamos fazer? Esta sim vamos montar, mas esta sim vamos montar. Esta sim vamos montar. Mas continua mais forte. Para este curso. Agora para este curso. Estamos estudando, mas esta sim vamos montar. Mas bom, isso, digo, poderíamos avançar um pouco mais na peça, porém, eu sugiro que, não sei, digo... Não, deixa o gostinho no ar. Deixamos o gostinho no ar. Sim, Você não. que pensa, Alfonso, porque você sempre me fala mal de Nelson Rodrigues. Não Você me falo fala mal de Nelson Rodrigues, não. Eu Fala, gosto de Nelson fala. Rodrigues. Tá. Não, só quando a gente
comentou das peças, comentei que não era uma peça falando de tantas figuras femininas, que estivesse de acordo com as figuras femininas que estavam falando. Mas, na verdade, se produz outra vez uma discussão do que vai suceder, que as mulheres vão lutar contra, e que, na verdade, na peça você está certo, você reverte, que essa propriedade do corpo, esse direito ao corpo, que é o que começam a discutir muitas das dramaturgas e artistas que a gente pesquisa. Então, essa propriedade do corpo, esse direito à sexualidade, sim, desde esse viés, Aceita. Seria aceita. Aceito a Nelson Rodrigues. Desde esse viés aceito a Nelson Rodrigues. Não, mas eu gosto muito do Nelson Rodrigues, mas não podemos olvidar o olhar que ele tem, de onde ele parte e as características que ele tem, só isso. Mas desde o ponto de vista do corpo e o direito do corpo e tudo isso, embora tenha um texto que não... O que é repete interessante, o modelo da época, mas o que é interessante o nessa peça achir do do homem Rodrigues da peça e... é que não é esse só o corpo cálice. das mulheres, Alfonso, não é só o corpo das mulheres, é o corpo do décio também, o homem que aparentemente é impotente, que não pode ter relações com sua esposa, com Lígia. É que ali vem outro problema, se ele não pode, vem a discussão de a não masculinidade, se metemos em outros problemas. Mas quando a peça continua, ele pode. Ou seja, que existe uma, por dizer assim, uma imposição, não conta a peça. Não vamos contar a peça. Não conta a Mas peça. existe uma estrutura de hipocrisia social Sim. ao redor da peça que coarta não apenas o vínculo corporal entre as duas irmãs e das irmãs com os maridos, mas do décio também com a esposa. Que este é talvez o ponto mais, outro dos pontos interessantes da peça. Porém, digamos, eu sempre me surpreendo com Nelson Rodrigues, porque estas são peças que é uma peça de 1980, ou seja, ou da década de 70 final, que se monta em 80, em 1980. Ou seja, que não é uma peça longínqua, não é uma peça que a gente possa dizer, olha, estamos vivendo em uma sociedade diferente. São questões que estão atravessando essa sociedade hoje também. Então, digo, enfim, essa era um pouco a proposta. Jéssica, você que acha de Lígia e das irmãs como mulheres? Ou de Bernarda e Adela? Porque aí em Bernarda e Adela é como mais claro o assunto, né? Ou seja, é como mais claro. Existe uma sociedade, está a linha de Bernarda Alba que repete a tradição patriarcal, rural, etc., da honra. Estão as serventes que odeiam a senhora, mas que repetem também o discurso da tradição, da honra patriarcal, da mulher em relação com o homem. E está a Adela, que não à toa é a caçula, é a mais nova, é a que, por dizer assim, está en un contacto más próximo. Mas en esta peça, Nelson Rodrigues, é como que está todo embaralhado, ou não? Você que acha? Eu vou te perguntar se emprestaria teu marido. É só a parte intelectual. Jéssica, você que acha? Como que poderia ser vista esta peça, do ponto de vista do feminino? Porque Nelson é muito criticado do ponto de vista do feminino. Aí justamente eu estou falando de um feminismo mais do século XXI, né? Já que Sim. vai trabalhar mais na década de E bom, 80. é um feminismo de hoje. Como é que poderia ser visto isso? Eu não sei se a gente trabalharia para esse lado da irmandade que você falou, acho que seria um lado diferente, porque esse vínculo entre irmãs não é algo comum. Né?
Que no século XXI isso não seria necessário. Se já tem todas as suas liberdades, por que vai precisar de uma vida? Assim, Você é muito otimista, cara. Estamos no século XXI. Estamos no século de XXI. Não. Y tem todas esas libertades. Digo, ¿cuál sería el problema de que a irmã empreste? Chico, tenemos fiestas swingers. Não, é verdade, mas aí seria algo a ser discutido antes. O problema é o incesto, talvez. Mas ali o problema é que a pessoa coloca como única possibilidade. Não tem outras opções. É uma única possibilidade. Não haveria outros homens. Exatamente. Não. A pessoa coloca como a única possibilidade da salvação dela. Na época Nelson ainda não conhecia o Tinder. Exatamente. Então, olha a questão que ela trouxe de dizer que perder a virgindade com lápis também achei excessivo. Existem outras possibilidades. E mesmo nesse período, mas não vamos discutir esse tipo de coisa. Está sendo transmitido, vamos dizer. Hoje a irmã estava presa a se matar, então, de uma forma desesperada, ela falou: pega o marido. Mas então por que a irmã aceitou entrar no quarto do cara? Entendeu? A serpente. Por isso a peça se chama A Serpente. Mas quem é essa? Outra vez a mulher, como em toda essa Como sempre, exatamente, a figura sexualidade e tudo isso. Voltamos à mesma Então, história. sexualidade. Não, está bem, está bem. Fatal. A leitura de que a mulher é a serpente, portanto, digamos, é o diabo que traz o desejo e que produz o conflito e tudo, está latente, sem dúvida. Sem dúvida. A partir desta, as duas, e a partir primeiro do dia de Lígia, que ouve como transa a irmã, mas ela não consegue transar com o marido, inveja a irmã. E a irmã que de alguma forma traz esta ideia, entre aspas, maluca, de dizer, bom, então eu te empresto ao meu marido, voltando de missa empresta ao marido, porque estava voltando da missa, né? Mas está aí, está esse temor religioso. Mas se a gente pensasse isto um pouco, digamos, ou seja, como um acto de generosidade e não necessariamente de perversidade ou de maldade. Ou seria uma leitura muito masculina pervertida da minha parte. Nos anos 80? Nos anos 80, vocês que acham? Acho que esse tipo de Hoje, seria uma leitura pervertida da minha parte? Pensar que é um acto de generosidade, de irmandade, em um certo espaço social no qual as duas irmãs, depois de casadas, moram na mesma casa com uma parede de diferença? Eu faria a pergunta aos atores, porque estavam interpretando os personagens. Eu achei interessante saber. Eu me especializo em fazer perguntas, porque sabem que eu sou um cara que pergunta. Mas talvez devesse trazer um outro modelo de sociedade, porque antigamente a gente, claro, tinha esse amor que era mais. Agora, nos anos 80, não sei. Não acham um pouco estranho que transar com o cunhado seja considerado incesto por Lígia? O estranho já está em que colocam dois casais na mesma casa. Bom, compartilhar no muro. Mas espera um pouquinho. Isso não é. Bom, mas é que isso não é estranho. Isso pode ser o cotidiano em muitos lugares. Isso pode ser. Hoje no Brasil pode ser o cotidiano que dois casais de irmãs estejam dividindo os quartos um do lado do outro. Em muitos lugares da cidade do Brasil. Tem casais que moram com a mãe de um, a mãe do outro. A mãe de algum deles mora dentro da casa com o casal. De fato por aí deve estar o pai também, que é uma múmia, né? Que é uma múmia. É normal por conta de condições financeiras. Com certeza. Bom, mas vamos pensar desse jeito, porque digo, a ver, a peça não está dizendo isso diretamente, mas está colocando uma situação claramente de promiscuidade, por dizer assim, socioeconômica, aparentemente. Que de fato
fato, digamos, poderia acontecer. Não, de fato poderia acontecer, mas eu não lembro exatamente o início da peça, mas pelo que eu lembro da peça, o pai monta o apartamento para elas, o pai tem dinheiro. Não é? No 12º andar. Então, por isso É não alto. faz sentido. Não tem É isso que eu medo. falei, não dá pra fazer essa Esse é o segundo leitura. andar. Não dá pra fazer essa leitura. Eu acho que Não, não. elas duas, eu não sei, né? Eu peguei só o contexto da peça. Mas eu acho que as duas moram juntas, mais pelo vínculo delas duas do que por outro motivo, entendeu? Que por necessidade. sim. Pô, primeiro, peraí. Pra você oferecer o seu marido pra sua irmã, ou você ama ela muito, ou você tá muito lelé na cabeça. Mas eu acho que ela, no caso, é o vínculo muito forte que elas têm, entendeu? Não, mas você tem que ir pra trás. Por que elas têm esse vínculo? Por que elas moram juntas? O que tá por trás disso tudo? Porque é uma peça inteira, não é pedacinho. Sim, mas é pelo contexto que a gente tem por agora. Aí que ele De fato, ese pacto inicial delas, o pacto inicial delas era, vamos morrer juntas. já começa Vamos morrer juntas. E pai é uma múmia. Eu acredito que Se ela não isso quer se comer, dá- então vai oferecer ao marido. isso eu acredito que também se dá pela forma dela demonstrar o amor que ela tem pela irmã. Porque tem uma parte que ela fala que, tipo, que quer se matar, qual é o nome dele? Ela fala, você ama mais ele do que eu. Tipo, o amor que você tem por ele é muito maior do que você tem por mim. Então, tipo, ela pensa assim, pô, eu acho que é uma forma de demonstrar que eu amo mais ela do que ele. Tipo, dando ele pra ela. Na realidade, Na realidade, ela nem se ama, né? Porque se ela se amasse, ela não se... Ela ama mais a irmã Ela que ela ama ela própria. mesma. Tudo a falta de amor próprio dessa pessoa. Eu entendo assim, o amor próprio acaba com tudo que está em volta. Eu interpretei assim, eu estava prestando atenção, achei muito legal. Entendeu? Eu acho que falta amor próprio. Quando falta amor próprio, aí você atropela tudo. E foi muito ela atropelou tudo, né? Ela ama mais o marido do que ele, ama mais a irmã do que o marido. É isso que eu entendi, né? não, eu tenho outra leitura. Tem uma leitura que é uma crítica, o bem eu do acho- amor. Porque como é que você vai querer a sua irmã na mesma vez que quer seu marido? Entendeu? Não faz sentido, muito moralista isso. Amor de um Mas lado você e do não outro acha que lado. pode ter alguma outra coisa por trás de tudo isso? Pode ter Eu acho qualquer muito coisa. estranho o autor Pode ter qualquer criar o coisa. personagem ou a história toda pra ter só esse tipo de solução, entendeu? É que essa não é uma solução, é o começo do conflito. Mas a solução Vai pra ficar irmã, pior, entendeu? vai ficar pior. É, fica pior. Não vou contar jamais porque a peça tem que ser lida ou assistida à vontade. A peça tem que ser lida e tem que ser montada. Tem que ser montada, não vai falar não. Tem outras leituras possíveis, a partir de como vem o resto da peça. Tem outras leituras que não são necessárias, digo que Nelson tem várias leituras, por dizer assim, sociológicas interessantes. Nelson Rodrigues sempre está por trás, muito no fundo, um humor negro muito profundo sobre os costumes, do que é certo fazer e do que não é certo fazer. Então, mesmo assim é fácil saber que vai acabar tragicamente a peça, né? Isso não, o assunto é como. O assunto é como, né? Algo assim não podia dar certo, mas... Você pode fazer duas linhas, uma poderia ser trágica e uma que poderia não. Pode ser. Nelson propõe uma linha que não é trágica, ou seja, Nelson o que propõe é uma linha de humor negro, ou seja, basicamente existe soterradamente en Nelson Rodrigues uma espécie de escepticismo social. Dois tipos de humor, humor negro e humor, digamos, Branco. Mas no tem humor branco. olha que tem. O humor negro, a ver, cuando yo estoy diciendo humor negro en Nelson Rodríguez, estoy diciendo un humor atrabiliario, o sea, un humor de melancolía de un hombre desencantado como social. O sea, porque lo que está en juego en Nelson permanentemente es decir, son todos unos hipócritas, se hacen de boncinhos, se hacen de decentes, se hacen de que aman, se hacen de que... Y la verdad es que todos sus intereses son baixos, ou seja, são as paixões, o dinheiro, ou a ambição. Ou seja, é uma crítica muito forte a de Nelson Rodrigues
a uma certa hipocrisia da sociedade brasileira da época e que se poderia estender até agora, como dizendo, todos vão à missa, mas olha como te ofereço meu marido. Todo, se entende? Ou seja, essa ideia de humor negro. Então, por uma parte, a peça parece trágica, mas por baixo dessa tragédia está uma crítica muito forte à aparência dos costumes teoricamente aceitáveis dos condomínios, das escolas, dos matrimônios, das casas de família. Só que ele mostra de uma forma diferente, que se você olhar assim, quem não está acostumado, né, de repente com a parte teatral, até se ofende, assim, né? Mas não é. É uma realidade, só que ele é dura e crua. Ele é pesa. Né? Bem pesado, né? Mas é uma realidade, né? Como você falou, né? O cara tá, né? O padre, anda, né? E a pessoa vai à missa, tem um comportamento dentro da igreja e chega na coragem de outra forma. Não, por isso, é uma espécie de impostura social, digamos, por dizer assim. Existe uma impostura social forte. Mas, enfim, é Nelson Rodrigues, e isso também está atravessado, eu pensava, pelo discurso do problema do feminismo, porque daí a sensação de que, à medida que avança o tempo, cada vez existem mais feminismos. Ou seja, embora parece claro no mundo contemporâneo, digamos, que existe um discurso muito forte de coisas que têm que ser conseguidas socialmente, digamos, para a mulher, e sobretudo para a mulher ocidental, ao mesmo tempo também vemos que são movimentos heterogêneos, ou seja, não existe a mulher. Existiriam muitos discursos do feminismo. Pelo menos como eu estou lendo neste momento, embora possam ter uma aliança táctica, por dizer assim, que é o que aconteceu em Buenos Aires faz uns anos com o movimento Ni Una Menos, né? Como dizendo, olha, podemos ter muitas diferenças entre os discursos feministas, mas este tipo de final no qual a que morre sempre sou eu ou alguna de nós, tem que acabar. Ou seja, então, aí tem uma espécie de aliança táctica. E bom, então trazer estas questões em dois ambientes que poderiam ser também lidos de alguma outra forma, né? Mas enfim, é um pouco isso. Não sei o que. Alfonso, está. Enfim, bom, estamos já quase sobre a hora, faltam só 5 minutos, então queria mais uma vez, lá na nuvem, agradecer aqui o espaço, agradecer ao Instituto Cervantes, ao seu diretor, a seu bibliotecário, as pessoas que trabalham na biblioteca, agradecer também a Victoria e a Dani, que são minhas monitoras do projeto de extensão da UFRJ, que estão aí, que firmaram e fizeram um apoio importante, e se seguimos fazendo coisas, espero que queiram continuar ainda no projeto, depois da Serpente. Exigimos algo pior. Depois da Serpente, vamos trazer coisas piores, mais revoltantes. Ele só viu isso aí Você estamos pensando, tá? Estamos pensando. Agradecer bom, a trupe de actores Santiago, Elton, Lía y Victoria Luis que estuvieron aquí. Agradecer a meu amigo Alfonso Cruzado, que me ayudó en cada uno de esos encuentros aquí y me aguantó, que me aguanta desde la graduación, que me aguanta. Agradecer en este caso a Jessica Machado, y bueno, vamos a ir viendo a ver qué hacemos en el segundo semestre, más alguna cosa vamos a hacer para agitar a cidade do Rio de Janeiro às 3 da tarde. Em Botafogo, tá bom? Então, muito obrigado a todos.